Olá, eu sou Marcela Reis, instrutora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras da Associação Dom Bosco. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre a composição, a parte 2. Então, a gente vai aprender algumas coisinhas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para fotografar, né? Utilizando linhas, formas, cores e como elas são importantes na nossa composição. Primeiro que a gente vai estudar são as linhas. Então, a primeira delas, né, as linhas horizontais, elas passam uma ideia ela transmite a ideia, né, de descanso, de estabilidade, e elas geralmente são utilizadas na fotografia para dividir algo, né, ou entre o horizonte, o céu e a terra, ou, enfim, existem várias formas de utilizar as linhas horizontais na fotografia, e isso é só um exemplo, né, a gente pode estar sempre quebrando essas regras. Um exemplo aqui para vocês verem é, né, essa foto de paisagem, no qual a gente divide, como eu já disse antes, o céu e a terra a partir dessa linha horizontal. Ela também, né, passa essa ideia de estabilidade, de calmaria. Enfim, é só uma forma mesmo que a gente tem de interpretar as fotografias a partir dessas regras, dessas ideias que a gente pode sugerir na hora da fotografia. As linhas verticais, elas podem transmitir uma ideia de poder, força, crescimento. É importante também que a gente tenha em mente na hora de fotografar com linhas verticais, deixá-las sempre paralelas, né? Então, porque muita informação às vezes pode causar um caos na imagem, como eu já disse na outra aula de composição, parte 1. Então, quando a gente for fotografar com linhas verticais, elas vão criar essa profundidade, né, entre as linhas e vão criar uma ótima alternativa para a sua fotografia. Vocês vão ver esse exemplo, né, que é muito bem utilizado as linhas verticais, mostrando que dá ideia realmente de poder, de força. Outro tipo de linha são as linhas diagonais. Essas linhas diagonais a gente precisa ter muito cuidado, porque elas são as principais que podem causar a ideia de caos, de confusão. Além disso, né, elas trabalham melhor de uma forma que levam os olhos do espectador até algum ponto da imagem. Elas causam a sensação de ação, de dinâmica, de uma perspectiva. Então é muito interessante utilizar esse tipo de linhas quando a gente quer criar uma imagem, né, que dê a sensação de dinâmica, quando a gente quer que esses pontos interseccionais entre essas linhas chamem a atenção do nosso espectador. Vocês podem ver nesse exemplo como essas linhas diagonais, elas levam o nosso olhar até um ponto central, até um ponto que propositalmente foi escolhido pelo fotógrafo dessa fotografia. Enfim, elas não necessariamente vão levar a um ponto central. Existem vários outros tipos de fotografias com linhas diagonais que podem levar a outros pontos da cena que não sejam centrais. Outra forma que a gente tem de utilizar a composição fotográfica é através das formas, né? Esse tipo de composição é um dos mais importantes no design, justamente porque é ela que dá exatamente a identificação dos objetos. Então a gente consegue reconhecer que é uma pessoa a partir da sua silhueta, a gente consegue reconhecer uma bola no escuro, é claro que o contraste, porque a partir da sua silhueta também. Então as formas são muito importantes na hora de compor uma fotografia. Então, quando a gente compõe uma fotografia pautada nas formas, a gente precisa ter algumas coisas em mente, alguns tópicos em mente, né? A gente precisa, né, tentar colocar o assunto de uma maneira que comunique algo ou alguma coisa. Então, não adianta a gente colocar uma pessoa no pôr do sol e a pessoa tá sem fazer nada, a pessoa não passa nenhuma ideia com aquela pessoa ali no pôr do sol. E de repente a gente pode fazer com que essa pessoa se movimente. Se for um ensaio de casal, por exemplo, faz sentido você colocar os casais se olhando. Então, é tudo uma questão de criatividade, uma questão também de compor, né? Como o próprio nome da aula já diz. As silhuetas e as sombras são as formas mais comuns, como eu já disse,
de se obter essas formas, desse conceito de formas que é muito popular. Enfim, e além disso, né, também a gente tem que trabalhar os contrastes, porque quando a gente tem, como eu já disse o exemplo da bola, uma bola no meio do nada, sem muito contraste, ela não vai aparecer, ela vai sumir no meio daquilo ali. Então a gente precisa trabalhar sempre os contrastes na nossa fotografia com formas. Vocês podem ver esse exemplo aí, eu fiz questão de colocar uma foto de um casal, né, para vocês verem como faz sentido, como fica harmonioso, como passa uma ideia, como transmite algo naquela imagem. Agora, a gente vai falar um pouco sobre utilizando as texturas, né? Como a gente pode compor utilizando texturas. A textura, ela basicamente é o que a gente utiliza para distinguir, classificar, né, uma superfície. Então, a gente sabe, a partir do tato e visualmente, que um pouco espinho tem espinho, porque se a gente tocar, a gente vai sentir que é espinhoso, e se a gente olhar, a gente vai ver, né, que tem espinhos. Enfim, é através da textura que a gente pode reconhecer de que o material foi feito, né, de que tipo é esse material, e a nossa fotografia tem que passar essa ideia. Enfim, o próximo é as cores, né? Como é que a gente pode utilizar as cores para compor a nossa fotografia? A gente sabe que as cores, elas transmitem emoções, sentimentos, e que também podem transmitir uma sensação de profundidade, né? Já que as cores quentes, elas saltam mais aos nossos olhos e dão a sensação de mais de proximidade. Então, cores como azul, verde, violeta são cores frias, que elas passam uma sensação de introspecção, né? Uma sensação mais de frieza. Enquanto que as cores amarela, vermelho, laranja transmitem a sensação de energia, de vibração. É só você pensar num dia ensolarado. A gente pensa automaticamente, né, no amarelo, no laranja, e a sensação, né, de energia, de emoção. Então, as cores, elas transmitem essas emoções, né, a partir da psicologia das cores e a partir do nosso dia a dia também. Uma ferramenta que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, essa aqui que vocês vão ver a imagem agora, que é a roda das cores. Essa roda das cores, ela serve pra gente, né, na hora de compor a nossa fotografia, a gente pode ver quais são as cores que são similares, cores que são complementares, cores que são análogas, cores monocromáticas. Então, todas elas a gente pode utilizar no nosso dia a dia e fazer combinações que se adequem melhor, que fiquem mais harmoniosamente mais bonitas na nossa composição fotográfica. Bom, vamos falar um pouquinho sobre elas, né? A primeira delas são cores complementares. Então, as cores complementares, elas possuem um baixo nível de contraste. Geralmente são cores misturadas ou com branco ou com preto, né? Se a gente for pensar em pigmento. E vocês vão ver a imagem aqui, né? São, por exemplo, nesse caso, a gente tem várias tonalidades de azul. Então, a gente tem uma imagem totalmente complementar entre as cores, né? Bom, e nas cores análogas a gente tem várias cores aí, né? A gente sai da roda das cores de um ponto e vai ao outro. A gente tem um nível mais elevado de contraste nesse tipo de cor, vocês podem ver nesse tipo de cor, não, nesse tipo de cores análogas, né? Vocês podem ver no exemplo como a gente vai de uma cor a outra, aí a gente tem uma variação se a gente for colocar a roda das cores do lado. E nós também temos as cores complementares. As cores complementares são as cores, né, que são referentes, por exemplo, se a gente tem a cor vermelho na nossa roda das cores, a cor complementar do vermelho seria o verde, porque ela está do outro lado da roda das cores. Essas cores, elas são geralmente muito contrastadas, então ela dá uma imagem realmente assim, que tem uma diferença de tonalidade muito grande. Mas elas são cores que podem se complementar no seu visual, na sua cena, na sua fotografia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curtam, compartilhem, fiquem em casa e até uma próxima.